Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da live. Tem alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos à nossa casa. Qualquer esclarecimento depois que acabar a palestra, se vocês quiserem, podem procurar a recepção, certo? Nossos horários de atendimento, nossos dias de atendimento é de terça e quinta, 8 da noite. Tem que chegar um pouquinho antes. De sexta é às 14 horas, sábado é só dia de crianças. Domingo nós temos 2 horários, 9 horas e 10h30 da manhã. E a nossa casa recebe muitas doações de roupas, de alimentos, que a gente tem muitas famílias que a gente dá a cesta básica. Temos nosso bazar, que nos ajuda muito com as nossas despesas. E o que a gente aconselha? A fazer o evangelho no lar, que é uma vez por semana. Pode ser com a Bíblia, o que você tiver. Porque ler um pedacinho, um trecho da Bíblia, explicar, entendeu? E fazer uma proteção para a sua casa. E que todos sejam bem-vindos. Agora vamos ficar com a Liege, que fará a prece inicial e a nossa palestra de hoje. Muito obrigada. Uma coisinha que eu esqueci, desculpa. Desligar os celulares. O mais importante, eu esqueci. Tinha que dar o primeiro. Mas eu lembrei. Tá bom? Obrigada. Tem que desligar. É que você correu um pouquinho devido ao horário. Isso. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Somos todos bem-vindos em torno do Evangelho do nosso Mestre. E nós vamos, nesse momento, fazendo a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que abençoe o nosso propósito, que esteja conosco e que possamos falar assim com o nosso Pai Celeste. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o seu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Que assim seja, graças a Deus. E a nossa mensagem de hoje é a continuidade do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo Chico, de autoria do Emmanuel. E é a mensagem 99, que é uma coisa que ninguém conhece, intitulada Reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. A gente pode trocar aqui, eu uso com muita reserva a palavra pecado, sabe? Toda vez que eu leio, eu prefiro substituir por erro. Porque nós erramos, nós estamos aqui para aprender, né? Então, não sou muito adepta dessa palavra pecado, não. Acho que pecado parece que a gente faz intencionalmente. E o erro é por falta de conhecimento, né? De estar sabendo ao certo o que está fazendo, né? Então, vamos ver como o Emmanuel desenvolveu esse trecho do Tiago. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas, se nada realizas pela extensão da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros
que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. E se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Forte essa lição, né? Porque isso é uma coisa que todos nós fazemos, né? Todos nós reclamamos, né? Todos nós, e dentro do reclamar, a gente pode direcionar isso com mais intensidade para crítica, né? Porque quando a gente está reclamando, geralmente a gente está criticando alguém ou alguma coisa, né? A gente critica até um móvel que está fora de lugar, né? Alguma coisa que puseram no lugar que a gente acha que está no lugar errado, né? Então a gente critica, reclama. E aqui, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está errando. Isso me reporta para... Eu já usei esse papelzinho, é a terceira vez que eu estou usando, porque é para nós, é para sempre, né? Livro dos Espíritos, pergunta 642. Será suficiente não fazer mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, se a gente já tinha condições de fazer o bem para alguém ou em alguma situação, se a gente estava vendo, estava consciente daquilo, poderia ter feito alguma coisa para ajudar, para melhorar, e não fizemos, nós somos responsáveis pelo resultado ruim que aquilo vai ter, pelo mal que vai acontecer, né? Porque nós somos dotados de inteligência para usar, né? Nós temos inteligência e livre-arbítrio. E aí o peso dessa falha cai na conta do nosso livre-arbítrio, né? Então, você impressão minha ou você levantou? Eu levantei. O que é estranho é que há muitas pessoas que têm prazer em ser ruins. Elas têm prazer de ver as coisas ruins, elas não têm prazer de transformar, de ser algo bom. Esse é um outro tema, uma outra ótica da coisa, né? Então, tudo a gente censura, tudo a gente acusa, tudo a gente aponta, tudo a gente critica, mas acaba indo fechando, né? O Emmanuel já deixou bem claro isso aqui. Entra no serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quer dizer, é muito cômodo, né? A gente ficar vendo alguma coisa errada que os outros estão fazendo, até por dificuldades, né? Que também ninguém quer errar, né? As pessoas não querem errar, as pessoas querem, né, ficar bem consigo mesmo e com os outros, fazendo uma coisa certa, né? Porque ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser taxado de tá sempre fazendo besteira, está sempre fazendo coisa errada. Então, essas pessoas, quando a gente vê que alguém está falhando, se a gente está enxergando, é porque a gente tem condição de fazer alguma coisa, de ajudar. Aí vão falar assim, mas isso é muito distante, né? Essa parte dos delitos do furto,
da educação, né? Os professores que estão falhando na educação, não é tão distante assim, não. Porque se a gente for fazendo, imagina, se cada um de nós fizermos o nosso pouquinho, o nosso pequeno, acabamos formando um grande, né? O problema é a acomodação em que o ser humano se encontra, né? Então é muito mais fácil reclamar do que dar o primeiro passo, né? Aqui nessa parte, clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Então, veja que a pessoa, ela tem falhas, ela está deficiente no que ela está fazendo, mas ela está fazendo, ela está procurando fazer alguma coisa, ela está servindo aos semelhantes, né? Então, quem está pior nessa situação? É quem tem pouca possibilidade, mas está fazendo, ou é aquele que tem maior possibilidade e não está fazendo, além de não estar fazendo nada, ainda está criticando, né? Porque, vou colocar uma coisa aqui que eu achei agora muito propícia. E está no mesmo Tiago, já antes dele falar do bem. É Tiago 4,11. Só Deus pode julgar. Irmãos, não fiquem criticando uns aos outros. Quem critica o irmão ou julga seu irmão, está criticando uma lei e julgando uma lei. E se você julga uma lei, você não é alguém que obedece a uma lei, mas alguém que a julga. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o próximo? Então, Deus não passou a procuração para cada um de nós de juiz, né? Nós estamos aqui todos no mesmo aprendizado, né? Em situações diferentes, oportunidades diferentes, né? Porque cada reencarnação é uma oportunidade, com experiências diferentes, exatamente naquilo que a gente precisa, né? E quando nós começamos a criticar os outros, nós estamos descuidando de nós, né? Nós estamos reparando o que o outro está fazendo de errado e não só deixando de fazer o que poderíamos fazer para ajudar, mas como descuidando da nossa vida, né? Se a gente fica só observando, assistindo os outros, a gente já está deixando passar muitas coisas nossas até que a gente poderia estar fazendo, né? Então, quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em condição lamentável. É isso. Nós estamos aqui hoje, reunidos, e essa é uma oportunidade abençoada que nós estamos tendo, né? De receber o esclarecimento da doutrina espírita, que bate sempre na mesma tecla, né? São mensagens diferentes, são visões diferentes, situações diferentes, mas é sempre nos levando para a nossa reforma íntima e o fortalecimento da nossa fé. É nisso que nós devemos nos embasar, né? Porque nós temos o conhecimento. Não um grande conhecimento, mas em relação ao geral, nós estamos com um bom conhecimento para procurar fazer o nosso melhor, para fazer aquela revisão diária, né? Aquela reflexão, o que eu fiz hoje que foi bom. Toda vez que eu venho aqui eu falo isso, né? Aqui na frente, porque aqui na casa eu estou vários dias. Aquela reflexão que ajuda tanto, isso faz falta. A gente parar, geralmente a gente faz isso antes de dormir, né? O que eu fiz hoje, que foi bom, que não foi.
Nossa, o que eu posso fazer para corrigir isso que não foi bom? Né? E assim, o dia de amanhã vai ser melhor, porque eu vou estar com isso mais fixado na minha mente. Né? Amanhã, aquilo que eu fiz hoje que não foi bom, amanhã eu não vou fazer. Né? São experiências necessárias. Né? Nós estamos aprendendo. E, por isso, mais uma vez, nós não temos o direito de julgar o outro. Até porque a gente não sabe pelo que o outro está passando. E se a gente estivesse no lugar do outro, se a gente não estaria fazendo a mesma coisa ou pior. Né? Porque a gente não sabe a intensidade da dor do outro. O que está movendo ele, em que ele está se firmando, o que ele está precisando, né, de socorro. Então, uma coisa muito importante que a gente pode fazer nunca é demais e sempre benéfico para nós e para todo mundo. É a oração. Estou vendo uma coisa errada, eu não posso ajudar, não tenho alcance naquilo, mas eu posso estar mentalizando um pedido, um pensamento de auxílio para que aquela situação ali possa se resolver da melhor forma possível, que aquela pessoa possa estar sendo intuída a corrigir aquilo, enxergar aquilo que ela está fazendo e fazer de uma forma melhor. Né? Então, nós temos muito mais recursos do que a gente imagina. Né? E isso não é privilégio da doutrina espírita, não. Isso é privilégio da fé. A gente saber que a gente se liga ao nosso Pai, e a Jesus, e que a gente pode estar ajudando Jesus na sua obra aqui, né? Principalmente nessa transição planetária, né? Que todos nós que estamos aqui sabemos, né? Quem frequenta a doutrina espírita sabe o difícil momento que nós estamos passando, né? Que parece que tudo está errado, que não vai ter mais jeito, mas se nós estamos aqui nesse momento é porque nós não somos tão fracos assim. Deus confiou em nós. Você pode estar lá nesse momento, você pode se melhorar, aproveitar essa oportunidade para dar um salto na sua evolução e pode estar auxiliando os outros. Né? Se nós estamos aqui, cada reencarnação é um depósito de confiança que Deus coloca em nós. Você pode, você consegue, não é? Se não fosse assim. Então, se Ele confia em nós, se Ele acha que a gente aguenta, gente, a gente está com o maior respaldo que a gente possa ter, né? Não só da espiritualidade, dos trabalhadores de Jesus, mas do próprio Jesus e do nosso Pai Celeste. Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece aonde cada um de nós sofre, ou aonde cada um de nós estamos melhores e podemos fazer alguma coisa. Ele sabe de um por um. Nós estamos ligados a Ele, cada um individualmente. Outra coisa, ninguém depende de ninguém para evoluir. Né? Porque nós estamos ligados ao nosso Pai individualmente. Então, nós não podemos também colocar responsabilidade no nosso crescimento espiritual, no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, nas mãos do outro. Eu deixei de fazer porque a minha mãe não deixou, meu pai não consentiu. Não. Quando você está na idade adulta, né, a gente acha, bom, agora eu sou adulta, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, pronto. Não pode mais culpar ninguém. Não pode fazer, e agora acha que pode fazer, posso mudar de religião, posso mudar de profissão, posso fazer alguma coisa que eu queria fazer e meus pais eram contra. Isso é um exemplo, gente. Isso é um exemplo. De colocar
a responsabilidade nos outros. Ah, eu queria frequentar a doutrina espírita, mas meu marido era evangélico, ele não deixava. Gente, livre-arbítrio, individualidade. Tá? Então, existem muitas outras coisas que talvez o marido não queira que a pessoa faça e a pessoa faz. E ele só faz o que a esposa quer. Nós não estamos querendo aqui colocar discórdia em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Mas assim, que nós somos, em primeiro lugar, filhos de Deus. E nós temos o nosso manual de instrução, que é o Evangelho de Jesus. Então, se você acha que uma coisa é o certo e que é o que você quer fazer, que você vai se melhorar, vai ser uma pessoa melhor fazendo aquilo, então está nas suas mãos. Né? Vamos deixar de reclamar, de criticar, de colocar na conta do outro e vamos fazer o nosso melhor. Para isso, nós temos que estar bem conectados com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, através das nossas preces, né? E não é ficar rezando fórmula, não. É estar emitindo pensamentos. Olha, meu Deus, o que eu posso fazer agora que eu não estou sabendo como realizar isso, para onde ir? Sabe? Sempre falando com Deus, falando com Jesus. Esse é o nosso rumo. Né? E temos também os amigos da espiritualidade, todos nós temos o nosso guardião, nosso anjo da guarda, todos nós temos pessoas que nos amamos em torno de nós e desencarnados. Então, quando nós recorremos pedindo um auxílio, de algum modo chega. Né? Então, nós somos, além de sermos fortes, estarmos aqui lutando numa época dessa, nós temos todo o envolvimento da espiritualidade do nosso Pai, de Jesus, e no nosso caminho sempre tem pessoas queridas, pessoas que querem o nosso bem, assim como a gente quer bem a outros, né? Porque nós temos os nossos bem-quereres também, né? Que a gente ajuda, que a gente dá um conselho, que a gente acompanha a vida da pessoa, que ela se dê bem, assim tem por nós também, né? Então, vamos procurar ver tudo isso e reclamar menos. Porque, sabe aquele ditado? Reclamar de barriga cheia? Nós andamos por aí, né, gente? Porque nós somos pequenos deuses, nós somos filhos de Deus, a essência dele está em nós. Nós somos criados com a essência divina. E nós temos que desenvolver isso. Ele espera isso de nós. Ele confia em nós. Então vamos fazer a nossa parte e falarmos menos para o mal e agirmos mais para o bem. Né? Que o nosso Mestre nos ampare e nos fortaleça para que nós possamos assim continuar firmes, seguindo seus ensinamentos, seguindo seus conselhos, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, Ele nos leva ao reino do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Desde te convido no momento para fazer as nossas vibrações, o encerramento, trocando de lugar. Obrigada, Ariete. Eu que agradeço. Pelas palavras que nos orienta e que nos acolhe, né? E que nos fortalece também. Isso é muito bom. E agora chegou um momento muito gostoso que faz parte do nosso tratamento, né? O momento de nós retribuir um pouquinho de todo o amor em formas de bênção que todos nós recebemos do nosso Criador. Né? Nesse instante eu vou convidar todos a fecharem os olhos. Antes disso, o pessoal de casa ainda dá tempo de pegar as garrafinhas, né? Após as nossas vibrações, a gente vai fazer a fluidificação das garrafinhas de água,
Tá bom, pessoal? Então, quem se sentir à vontade com os olhos fechados, pode fechar. Quem não se sentir, o importante desse momento é nós procurar elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, tá bom? Então, nesse instante, vamos acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações, procurando elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que se encontra aqui presente. E vamos abrindo os nossos corações em formas de vibração com fluidos de amor, de paz, de união, de tranquilidade, de cura, de esperança a todo o nosso planeta Terra, que é essa casa que nos acolhe nesse instante, nessa nossa caminhada terrena, que nesse instante todas essas vibrações possam percorrer cada cantinho do nosso planeta, sendo depositada nos locais que necessitam. Vamos vibrando o fluido de paz e união e muito amor a todos os países que sofrem e que lutam com a guerra e com a fome. Para todos aqueles nossos irmãos que neste momento passam por dificuldades de doenças físicas, espirituais, aqueles que se encontram num leito de hospital, aqueles que se encontram nos seus próprios lares, e aqueles nossos irmãos que se encontram em condições de rua. Todos eles recebendo nesse instante essas nossas vibrações de cura, de fé, de perseverança, que possam passar por esses instantes, se sentindo fortalecido pelo amor do nosso Mestre Jesus. Para todas as casas de orações que levam ao ensinamento da palavra do nosso Criador. Nesse instante vibrando a paz, a união e o entendimento. Para todas as crianças, aquelas que são amadas, aquelas que se encontram em situações de vulnerabilidade, todas elas nesse instante, se sentindo abraçadas com o manto azul da Mãe Maria, recebendo o nosso amor, recebendo a paz e a alegria em seus corações. Vamos vibrar nesse instante para todas as famílias, aquelas que sofrem com a desunião, com o desamor. E isso é muito triste. Vibrando para todas elas a paz, a tranquilidade e a harmonia. Para todos aqueles nomes que se encontram na nossa caixinha de vibração, nesse instante vamos vibrando o fluido de perseverança, de força de vontade e de fé. Para a casa do caminho, que é essa casa que nos acolhe aqui com tanto amor, vamos vibrando o fluido de união e de amor. E agora chegou o instante que nós vamos pedindo a permissão a Deus, a Jesus, pedindo a licença e vamos vibrar por nós mesmos. Nesse instante eu quero pedir que cada um de vocês pense, mentalize aquilo que vocês vieram buscar aqui hoje, aquilo que vocês necessitam, a dificuldade, o problema de vocês, que todos nós temos, né? Vamos então fazendo vibrações com fluido de força de vontade, de fé, para que
possamos procurar, firmes em Deus e em Jesus, também a nossa melhora. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora vamos então caminhando para o momento da fluidificação das garrafinhas de água. Pedimos, Senhor Jesus, o teu amor e a tua misericórdia, que nesse instante seja depositado em cada garrafinha de água, as que se encontram aqui, as que se encontram no lares de todos que nos acompanham, que sejam depositados nessas garrafas, os fluidos balsâmicos, que alivia as nossas dores do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, e que nos fortalece, Pai, sempre no teu caminho, sempre no teu amor. Sabemos que somos amparados por ti. Pedimos e te agradecemos. Agradecemos também a Deus e a Jesus, ao Dr. José Maurício, que é o mentor espiritual da Casa do Caminho, e toda a espiritualidade aqui presente que cuida de cada um de nós, desde o instante que passamos do portão para dentro. Agradecemos a bênção da oportunidade, pedimos, Senhor, que nos acompanhe a cada um de nós à volta aos nossos lares. Que possamos voltar em paz, protegidos, que possamos levar de todo o amor que recebemos aqui nesse dia de hoje aos nossos lares e aos nossos familiares. Pedimos ainda, Senhor, que fortaleça sempre em nós esse desejo de nos tornar pessoas melhores e que de todo o ensinamento que foi passado aqui a todos nós nessa tarde de hoje, que possamos levar para a nossa semana, para os nossos dias e que possamos colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.